Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A Universidade Saint-Rémy era uma das instituições mais prestigiadas do país, um símbolo de excelência acadêmica e elitismo francês. Seus imponentes edifícios de calcário, com colunas majestosas e arcos elegantes, testemunham sua história secular. O recinto era um verdadeiro tesouro de conhecimento, onde se misturavam o cheiro dos manuscritos antigos, o farfalhar das páginas viradas nas vastas bibliotecas e o murmúrio das animadas conversas entre estudantes promissores. Mas por trás dessa fachada de meritocracia havia uma realidade muito mais sutil. Saint-Rémy cultivou uma reputação de abertura intelectual, mas, na verdade, o progresso dos alunos era frequentemente ditado por privilégios e conexões. Aqui, os nomes de família às vezes tinham mais peso do que os diplomas, e círculos influentes eram formados nos primeiros anos de estudo. Os filhos de ex-ministros, chefões e figuras jurídicas conviveram com pessoas das altas finanças e do mundo diplomático, preparando-se para herdar posições estratégicas na sociedade. Para Sophia Morial, ser admitida em Saint-Rémy foi uma verdadeira corrida de obstáculos. Filha de uma enfermeira e de um motorista de ônibus, ela não tinha recomendações nem redes familiares influentes. Somente seu trabalho duro e inteligência lhe permitiram obter uma bolsa de mérito, dando-lhe a oportunidade de estudar direito em um ambiente onde poucos jovens de sua origem tinham acesso. Desde o momento em que chegou ao campus, ela sentiu uma maneira diferente de olhar para ela, curiosidade misturada com condescendência em alguns, indiferença calculada em outros. Mas ela estava preparada para isso. Naturalmente discreta, mas determinada, ela nunca procurou se integrar aos círculos sociais que marcavam a vida estudantil. Enquanto outros compareciam a galas organizadas por famílias influentes, Sophia passava as noites na biblioteca, dissecando decisões legais e aperfeiçoando sua eloquência. Seu objetivo era claro: tornar-se uma advogada de direitos civis e defender aqueles que o sistema deixou nas sombras. Desde o primeiro semestre, destacou-se nas aulas, principalmente em direito constitucional, onde suas apresentações eram sempre precisas e bem fundamentadas. Seus companheiros ouviam atentamente, alguns admirando sua seriedade, outros invejando seu rigor. Entre eles, Thomas Lemoyne. Loiro e de traços aristocráticos, Thomas personificava tudo o que Saint-Rémy representava: uma confiança natural, herdada de um ambiente onde o fracasso não existia. Seu pai, Marc Lemoyne, era um renomado advogado cujo escritório representava corporações multinacionais e políticos. Sua mãe, descendente de uma ilustre família de industriais, frequentava os círculos fechados da alta sociedade. Desde a infância, Thomas foi criado acreditando que seu sucesso era garantido. Ele nunca precisou provar seu valor, seu nome era suficiente para abrir portas. Então, quando Sophia se estabeleceu como uma das melhores alunas do programa, Thomas sentiu uma perturbação que nunca havia experimentado antes, um questionamento de seu próprio status. Ele estava acostumado a ser o melhor, a ter sua opinião respeitada, a ter a admiração dos outros conquistada. Mas contra Sophia, ele se viu eclipsado. Em vez de reconhecer seu talento, ele alimentou um ressentimento crescente. Para ele, ela estava deslocada. Uma garota de origem modesta, e ainda mais negra, não tinha o direito de competir com ele em um campo no qual ele se destacava por direito de nascença. Ele justificou sua amargura com argumentos pérfidos. Certamente ela devia estar recebendo tratamento preferencial, aproveitando cotas de admissão, ou talvez, pensou silenciosamente, houvesse outras maneiras pelas quais ela alcançava resultados tão bons? Quando a organização de um grande debate no anfiteatro foi anunciada, ele viu isso como uma oportunidade perfeita para restaurar a ordem. O evento foi prestigioso, organizado pelo departamento jurídico e contou com a presença de professores influentes e alunos de todos os níveis. Os participantes foram solicitados a defender uma posição sobre uma questão fundamental de direito. O sorteio apontou Sophia e Thomas como adversários, no tema mais quente: a Constituição realmente protege todos os cidadãos igualmente? No anfiteatro lotado, as discussões eram febris antes do debate começar. Os alunos estavam ansiosos para ver o confronto entre dois dos destaques do programa. De um lado, Thomas, herdeiro do conhecimento jurídico, autoconfiante, acostumado a falar em público. Por outro lado, Sophia, calma e metódica, cujo domínio dos textos jurídicos já impressionava muitos professores.
Quando chegou a sua vez de falar, Sofia apresentou seu argumento de forma brilhante. Com voz calma, mas segura, ela demonstrou que, embora a Constituição tenha sido criada para proteger todos os cidadãos, as realidades sociais e as interpretações judiciais criaram desigualdades notáveis. Ela citou casos famosos, relembrou jurisprudência e destacou os limites da igualdade teórica diante da discriminação sistêmica. O público ouviu atentamente, cativado pela clareza de seus argumentos e pela precisão de seus exemplos. Depois foi a vez de Thomas. Desde os primeiros minutos, ele sentiu que algo estava lhe escapando. Seu tom era menos seguro do que o normal. Sofia não apenas respondeu, ela desconstruiu metodicamente cada uma de suas declarações. Aos poucos, ele sentiu o público se alinhando com seu oponente. Por um momento ele percebeu que estava perdendo. E então, movido pelo orgulho e pela frustração, ele cometeu o irreparável. É fascinante como você domina bem o assunto, Sofia. Tanto que me pergunto se essas ideias são realmente suas. Um murmúrio percorreu a sala, um tremor de incompreensão e inquietação que se espalhou como uma onda pelo anfiteatro. Olhares foram trocados, alguns chocados, outros confusos, mas todos entenderam a implicação do que acabará de ser dito. No silêncio tenso, Sofia sentiu o coração disparar, mas sua respiração permaneceu calma, quase medida. Ela franziu a testa levemente, mas não desviou o olhar de Thomas. Ela sabia que esse momento poderia ser decisivo, que marcaria uma virada em sua experiência em Saint-Remy. O que você quer dizer? Sofia perguntou com uma voz firme, mas controlada. Seu tom revelava uma calma determinação, mas ela também sabia que aquela pergunta desafiava publicamente o orgulho de um homem que ainda não sabia o quanto estava errado. Thomas, com as bochechas coradas de adrenalina e frustração por não ter dominado o debate como costumava fazer, parou um momento para formular seus pensamentos. Ele pretendia provocar uma reação, vê-la desabar, testar sua autoridade naquele lugar. Mas ele não esperava a calma implacável de Sofia. Quer dizer, em um mundo onde algumas pessoas precisam trapacear para chegar a esse nível, é legítimo se perguntar se você não encontrou seu argumento em outro lugar. Talvez copiando artigos, quem sabe? No momento em que as palavras saíram de seus lábios, um silêncio mortal caiu sobre a sala. Foi como se o tempo tivesse parado, cada pessoa no anfiteatro ciente da magnitude da acusação. Sofia, como se tivesse sido duramente atingida, permaneceu imóvel por um momento. Ela não foi atacada apenas por sua competência, mas por sua integridade. Os murmúrios se intensificaram, alguns estudantes arregalaram os olhos em choque, outros ficaram tensos de raiva. Foi uma acusação séria, que foi muito além do mero desafio intelectual de um debate. Foi um julgamento sobre sua pessoa, sobre suas origens e talvez até sobre seu direito de estar ali, neste santuário acadêmico. Um murmúrio de descrença percorreu a assembleia. Sofia sentiu o estômago apertar, uma raiva ardente crescendo dentro dela, mas ela não deixou transparecer. Ela estava pronta para responder, mas não tinha pressa. Ela se levantou um pouco na cadeira, com as mãos calmamente colocadas sobre a mesa à sua frente. O professor, um homem de meia idade, respeitado por sua carreira e sua influência no meio acadêmico, reagiu imediatamente. Ele era conhecido por seu rigor e objetividade, e a injustiça dessa acusação o fez reagir imediatamente. Thomas, esta acusação é muito séria. Se você tiver provas, apresente-as imediatamente. A sala havia se tornado um lugar de tensão palpável. Todos esperavam uma reação de Thomas, mas também de Sofia. Thomas, repentinamente consciente da magnitude do que acabará de dizer, sentiu uma onda de dúvida invadi-lo. Ele tentou se livrar de Sofia sacrificando-a, mas agora se encontrava em uma situação que não conseguia mais controlar. De repente, ele sentiu como se os papéis tivessem sido invertidos. Ele esperava que Sofia perdesse a paciência e ficasse desestabilizada pela acusação caluniosa. Mas ela não apenas permaneceu calma, como confrontou com uma frieza que o deixou perturbado. Sofia olhou diretamente nos olhos dele, com um brilho desafiador no olhar, suas feições endurecidas, mas ainda controladas. Então é aí que seu argumento se encontra, Thomas. Uma acusação infundada porque você não suporta perder um debate? Tudo bem. Vou lhe dar uma chance de provar seu ponto. Mostre-me onde eu teria copiado meu trabalho. O pedido foi claro, sem concessões, e veio do nada.
Thomas, preso pela própria arrogância, gaguejou algumas palavras, sem saber como sairia daquela situação. Ele não esperava que Sofia o desafiasse daquele jeito. Ele se agarrou aos restos de sua justificativa como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação. Bem, são apenas suspeitas. Afinal, é surpreendente que você esteja tão preparado. Ele tentou minimizar seus comentários, mas sua voz tremeu um pouco, revelando seu desânimo. A sala murmurou novamente, mas dessa vez não era mais um sinal de apoio a Thomas. Era a percepção de que a situação estava saindo do controle, e o público estava começando a apoiar Sofia. Mesmo aqueles que nunca tinham se dado ao trabalho de conhecê-la estavam começando a perceber que isso não era simplesmente uma discordância acadêmica. Foi um ato de difamação injustificada, uma tentativa de desacreditar alguém que não se encaixava na imagem clássica de um estudante de Saint-Remy. O professor, visivelmente incomodado pela escalada desnecessária da situação, encerrou a discussão. Ele entendeu que a discussão não era mais uma questão de debate acadêmico, mas de respeito e ética. Thomas, a universidade não tolera acusações infundadas. Vou analisar o trabalho de Sofia e, se ela for inocente, você terá que enfrentar as consequências. A pressão de repente caiu sobre os ombros de Thomas. A sala inteira estava agora esperando o que aconteceria em seguida. Sofia, por sua vez, endireitou-se lentamente, com um leve sorriso no rosto, mais confiante do que nunca. Ela sabia que esta não era uma vitória simples em um debate. Foi uma vitória sobre aqueles que tentavam esmagá-lo, que achavam que ele não pertencia àquele lugar. Aquele pequeno sorriso expressava a certeza de que, não importa o que acontecesse, ela continuaria lutando pelo que acreditava. Sofia retomou sua apresentação com confiança renovada. Suas palavras eram mais fortes do que nunca, seu argumento mais preciso, mais impactante. Ela não respondeu apenas a Thomas. Ela reafirmou seu lugar aqui, sua legitimidade e seu compromisso com a verdade. E, ao redor dela, os olhares haviam mudado. Os murmúrios na sala agora eram de reconhecimento. Sofia Morial não era apenas uma aluna brilhante, era também uma mulher que acabava de conquistar, mais uma vez, um espaço que nunca lhe havia sido oferecido de bom grado. Poucos dias depois, o clima na sala de aula estava tenso. Os alunos, que até então presenciavam o encontro cara a cara entre Sofia e Thomas, agora guardavam o anúncio do professor com impaciência palpável. O murmúrio que percorreu a sala era de curiosidade nervosa, uma curiosidade que, para alguns, era tingida de um sentimento de culpa. Para outros, era a expectativa de um julgamento que estabelecesse a verdade sobre o caso. O professor entrou na sala, seu rosto normalmente calmo imbuído de um rigor inabalável. Ele parou um momento para observar os alunos, com um brilho sério nos olhos. Então ele se virou para o quadro, apagando rapidamente as anotações anteriores antes de se dirigir à turma em voz alta. Após uma verificação cuidadosa, constatou-se que os argumentos de Sofia são inteiramente seus. Sem plágio, sem fraude. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Os alunos, que já estavam acostumados com a tensão, soltaram um suspiro unânime, como se um pesado manto de dúvida finalmente tivesse se dissipado. Sofia nunca duvidou da sua veracidade, mas ouvir essa confirmação, especialmente de uma autoridade, foi um momento de calma. Suas mãos apertaram a mesa por um momento, mas ela permaneceu calma, com os olhos fixos à frente. O professor fez uma pausa, lançando um olhar penetrante para Thomas, que, até então, parecia absorto em seus pensamentos. Ele ainda não tinha olhado para cima, mas a vergonha já estava gravada em seu rosto, um traço de ansiedade evidente. Por outro lado, o professor deixou sua voz pairar no ar, causando uma onda de expectativa na turma. Ele se virou para Thomas, e a severidade em seu olhar não deixou espaço para dúvidas. Descobrimos que o último ensaio de Thomas continha trechos inteiros copiados de um artigo publicado 3 anos atrás. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase opressivo. Sussurros surgiram, furtivos, mas insistentes, entre os estudantes. Alguns murmuravam entre si, outros simplesmente olhavam para Thomas, cujo rosto ficava cada vez mais pálido à medida que a gravidade das palavras do professor se aprofundava. O professor não desviou o olhar. Ele sabia que aquele momento era mais do que apenas uma sanção acadêmica. Foi uma lição, um aviso para todos aqueles que pensavam que o privilégio poderia apagar a verdade. Ele continuou, com a voz firme,
mas imbuída de fria autoridade. A universidade não tolera esse tipo de prática. Thomas, uma audiência disciplinar será realizada para decidir o seu caso. Um suspiro de choque percorreu a sala, e Thomas, já tomado pela vergonha, olhou para baixo, com as mãos tremendo levemente. Ele sentiu o peso da humilhação atacá-lo como uma maré crescente, engolindo toda sua antiga autoconfiança. Os sussurros ao redor dele tornaram-se mais distintos. Alguns alunos deixaram escapar palavras como plágio e injustificável em voz baixa. Mas o que mais o impressionou foi o olhar de Sofia, que, embora afetada pelas acusações que ele fizera, nem parecia sentir prazer com sua queda. O professor então se virou para Sofia, suavizando sua postura. Um suspiro suave escapou de seus lábios, como se ele sentisse a necessidade de corrigir o erro. Sofia, quanto a você, gostaria de pedir desculpas em nome desta instituição por esta acusação injusta. Sofia assentiu lentamente, seu olhar calmo e implacável. Não havia triunfo em sua atitude, nem satisfação ao pensar na derrota de Thomas. Ela nunca havia procurado por isso. Ela só precisava de justiça, nada mais. Ela se levantou e esperou um momento para se preparar para sair da sala. Antes de se virar, ela disse com uma voz moderada: "Obrigado, professor." Ela não se deteve nos outros alunos que a olhavam, alguns com admiração, outros com sentimento de vergonha, mas não tinha mais tempo a perder com isso. Ela havia vencido uma batalha, mas sua mente já estava no que viria a seguir. Havia princípios muito maiores do que a mera vitória em um debate. Tratava-se da dignidade de cada indivíduo e da luta constante para ser ouvido em um mundo onde alguns sempre tiveram a sorte de ser ouvidos. Ao sair da sala e as portas se fecharem atrás dela, Sofia sentiu uma mão pousar levemente em seu braço. Era Thomas, obviamente. Ele estava nervoso, sua postura rígida e suas feições tensas, seu rosto marcado pela vergonha que agora ele achava difícil esconder. Ele procurou as palavras, mas sua voz tremia um pouco. Sofia. Escuta, me desculpe. Reagi com raiva. Ele não esperava vê-la tão calma, tão distante. Ele esperava repreensões, acusações ou pelo menos um confronto. Mas Sofia não se deixou levar pela situação. Ela olhou para ele por um momento e então respondeu com uma voz calma, mas firme. Você não precisa se desculpar comigo, Thomas. A decisão é sua. Você preferiu me menosprezar em vez de se questionar. Hoje você está pagando o preço. Ela não demorou mais. Ela olhou fixamente nos olhos dele por um momento, sem raiva, mas também sem compaixão. Ela não sentia ódio nem vingança, apenas uma calma determinada, a de quem sabia que a vida, cedo ou tarde, coloca tudo em seu lugar. Thomas observou-a se afastar e uma pesada compreensão tomou conta de seu coração. Não foi Sofia quem o decepcionou, mas sua própria arrogância, sua incapacidade de entender que não era superior aos outros, que não podia se dar ao luxo de jogar pelas regras da justiça. Ele ficou ali sozinho, carregando o pesado fardo de vergonha que agora carregaria dentro de si. Naquele dia ele entendeu que a arrogância e a injustiça sempre acabam se voltando contra aqueles que as empregam. E essa humildade, às vezes, foi a primeira chave para seguir em frente.